Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá e este é o programa Shabbat Shalom. Nós queremos, antes de começarmos a estudar a Parashá de hoje, que é a Parashá Toledot, Gerações, acompanhar o recebimento do Shabat, que é um sinal entre Deus e os filhos de Israel, como a mulher judia recebe esse dia em sua casa todas as sextas-feiras ao iniciar o pôr do sol. Vamos ver. Continuando então o nosso programa, vamos estudar hoje a Parashá de número 6 desse ano judaico de 5780. Vamos estudar a Parashá Toledot, que significa gerações. Uma Parashá com 106 versículos e que vai do capítulo 25 de Gênesis, versículo 19, ao capítulo 28, versículo 9. Nessa Parashá de hoje nós temos destaque importante ao nascimento de Esaú e Jacó, né? A gente sabe então que Jacó nasceu depois de Esaú. E aí nós temos plano de Deus, é claro, né? O direito de primogenitura sendo de Esaú, claro, ele foi o primeiro filho, mas a própria mãe, naquele propósito, que era o propósito de Deus, passando para Jacó, mais tarde chamado Israel, o direito da primogenitura, né? Trabalhando nesse sentido. Esaú foi um caçador, um homem muito amado do seu pai, de Isaac, e Jacó, muito amado por sua mãe. Nós vamos ver o quê? Um fato importante abordado nessa Parashá é a venda do direito de primogenitura. Nós vamos ver aqui no capítulo 25, do versículo 29 em diante. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom, que tem a ver com vermelho, né? E disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu-lhe a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. A gente vê que isso aqui tem tudo a ver com a história, não é? A gente vai ver que a transferência dessa primogenitura de Esaú para Jacó tem tudo a ver com a história do nosso povo. Porque quando depois no momento de receber a bênção de Isaac,
Jacó aparece, de certa forma disfarçado, com pelo e coisa assim, diante do pai, e o pai acredita, né? Obviamente com o apoio da mãe, e o pai, que já não via mais, né? Ele apalpou e achou, embora ele tenha entendido que a voz era de Jacó, mas a mão, os pelos da mão, diziam que era Esaú. E ele decide então abençoar ali. Nós vamos ver aqui os textos, é o que aconteceu então ali, quando ele recebe a bênção de seu pai. Então aqui nós vamos encontrar ele recebendo a bênção no lugar que o seu irmão havia lhe vendido. Não é isso? Vamos ver aqui que ele abençoa, então, nós temos aqui no capítulo 27 de Gênesis, vamos ver aqui, que ele vai ao encontro, diz o verso 21, 27 e 21, e disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. O que acontece na sequência? Vamos ver aqui o que acontece na sequência. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: sou, eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho. Ele pensou que era o filho Esaú, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, comeu, e trouxe-lhe também vinho, e bebeu. O que nós temos agora na sequência? Nós temos a bênção. Vamos ver o que aconteceu então aqui. E disse Isaque, seu pai: chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou, então cheirou o cheiro dos seus vestidos, e abençoou, e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Agora, pois, te dê o Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. O que nós temos aqui então? Deus, providenciou que a bênção fosse de Jacó e não de Esaú. E Jacó recebe essa bênção. E depois chega então o irmão, ele chega cobrando do pai, Ele chega, diz aqui: aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, e veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez ele um guisado saboroso e trouxe ao pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes a tua alma. E disse Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Vocês vejam que coisa interessante? É lógico que Jacó fez ali uma negociata com Esaú, e enganou o pai. Mas o Esaú, ele tinha vendido o direito para o seu irmão. Ele não estava agindo corretamente ao cobrar do pai uma coisa que ele tinha transferido para o seu próprio irmão. A palavra da gente deve ser sempre se ensina ou não.
Então o que acontece? Verso 33. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se, e eu comi de tudo antes que tu viesse e abençoei-o? Também ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com subtileza e tomou a bênção. Pois é, esse é o resultado, né? Nós vamos ter aí depois o escritor de Hebreus falando a respeito disso, né? A respeito do direito de primogenitura, né? O capítulo 12 de Hebreus, verso 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque alguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe. E aí por diante. Depois ele diz assim, 16, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Olha, quando a gente ganha, a gente não deve ser profano, diz o texto, né? Nós que alcançamos tão grande salvação, o conhecimento, a vida eterna, através de Yeshua, que entendemos Yeshua, que Yeshua é o Cordeiro de Deus. Yeshua, através do seu sacrifício, meus amados, ele deu validade a todos aqueles sacrifícios que foram feitos no passado. Yeshua trouxe, através do seu sacrifício, a salvação. Nós não devemos ser profanos, vender o nosso direito de primogenitura, a nossa bênção, como fez Esaú. E vai dizer o versículo 17 de Hebreus, desse capítulo 12 de Hebreus: pois sabeis que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não se achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós não devemos abrir mão da nossa salvação, da vida eterna, dos nossos direitos que Deus nos concede através de Yeshua. Vamos ver um pouco da nossa adoração ao eterno nosso Deus. Agradecemos a atenção de todos. Até a próxima semana, sexta-feira, ao pôr do sol, quando estaremos estudando mais uma porção da Torá. Shalom, shalom. A congregação israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece a TV Super e a direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.